não espere coisas boas dos governos, não. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser do centro. Não espere. Sempre vai vir algo para prejudicar ou na mente deles para regulamentar ou então para cobrar mais impostos. Gente, nós somos o país, estou falando de Brasil, que mais paga impostos no mundo. E aí, o nosso ministro da Economia, que eu respeito muito, vem com essa aqui, ó. Olha aí para vocês verem, tá quentinha. Saiu aí há 5 minutos. Aliás, tem um pouquinho mais, eu não atualizei a tela, deve dar um pouquinho mais aqui de tempo que ela saiu há 1 hora, conforme vocês podem ver, que foi logo no início da nossa live, nós já estamos quase a 1 hora. E, gente, Paulo Guedes quer criar o Digitax, um imposto para todas as transações com Bitcoin e criptomoedas. Paulo Guedes não desiste e declara que o Ministério da Economia está trabalhando para criar um imposto para as transações com Bitcoin no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não desistiu de uma proposta de criar um imposto sobre as transações digitais durante um evento, ele falou isso num evento de perspectivas econômicas do Brasil, promovido pela Arco Advice, junto ao TC. Segundo Guedes, a internet ajudou na criação de um camelódromo virtual, no qual empresas com sede em outros países vendem seus produtos para os brasileiros e, com isso, não pagam os impostos devidos no país, como é o caso, segundo Guedes, de empresas de e-commerce chinesas. Mas pera lá, então ele não tem que criar o Digitax, ele tem que taxar essas grandes empresas que estão aqui embaixo, ó. Alibaba, AliExpress, Banggood, Sigabay, Mini in the Box, Deal Extreme. Então o negócio não tinha que ser direcionado para nós, tinha que ser direcionado para eles. Mas a gente sabe que sempre quem vai acabar pagando o pato, como eu disse, é via de regra, é o povo. Por isso que existem as criptomoedas. As criptomoedas é uma... Existem as criptomoedas, porque durante as criptomoedas, e aliás, eu digo até mais, não é só porque existem as criptomoedas, existe o mundo DeFi. O mundo DeFi, ele vai além das criptomoedas normal, porque o que acontece? Se você falar assim, olha, eu não quero pagar mais impostos, o que dá para você fazer hoje com relação se você consegue manter suas rendas em cripto? Você pode manter ela numa carteira Ledger, no aplicativo da Ledger, fazer stake, fazer tudo que você puder fazer pelo aplicativo. E aí, se você saca pela Binance, você tem problemas, porque a Binance vai entregar os dados para a Receita Federal. O que eu estou falando aqui, pessoal, não é para vocês, como é que chama? Sonegar impostos, não. Eu estou falando de hipóteses que existem, tá? A forma, vocês poderiam transferir ou para KuCoin ou então para Crypto.com e utilizar o cartãozinho de débito deles em criptoativos. Só que você tem problemas com relação a isso. Não é tão simples assim. Porque você fala assim, eu não vou pagar imposto nunca mais. Aí quando vê, você acerta um trade, ou você já tem um certo dinheiro em carteira e acerta um belo de um trade. E vamos um exemplo. Você acerta um trade daquela recuperação da Luna. Vamos supor que você foi muito louco e conseguiu fazer 2, 3 milhões. Você vai querer gastar esse dinheiro, não vai? Só que se você gasta ele por vias não legais, eu não diria que seria ilegal, eu diria que seria por vias não regulamentadas, que é o cartão lá da Crypto.com, se você tiver um patrimônio muito grande, vai chamar a atenção da Receita Federal e você vai ser chamado para explicar. Então, fica atento. É muito, como é que fala? Aqui, Germano, ó, aqui, ó. Eu caí na malha fina. Chegou aí, a cartinha. Olha o exemplo. Ó, isso aqui, galera, ó, é a cartinha que chega da Receita Federal para você. A cartinha do Papai Noel. Quando você começa a ganhar muito dinheiro, aqui, ó, chega para você na sua casa, tá? E aí, meu filho? O grande problema nosso é que a gente precisa passar pelos bancos. Ou então, vamos supor, você comprou um carro dos 300 mil, tô dando um exemplo, comprou um carro dos 300 mil aí. E aí você vai e negocia isso. Quando você vai vender, se você vender ele para uma pessoa comum, ela vai te pagar em real, não vai? Pessoa comum que eu falo que não trabalha com criptomoedas. Se você receber em criptomoedas, está tudo certo. Mas se você receber ele em real, a Receita vai falar assim, uai, amigo, peraí, você não me declarou nada. Como é que você tem um patrimônio de 300 mil reais aí? Vai ser a primeira coisa que a Receita vai falar. Vai falar via cartinha. Vai te chamar para conversar com eles. E, cara, vou falar um negócio para vocês, tá?
Eu já declaro imposto de renda tem de 10 para 12 anos. E, assim, eu sou um cara tranquilo com o meu imposto, então eu declaro o que eu posso declarar ali. O que eu posso não declarar via que está legal, eu não declaro mesmo. Criptomoedas que estão na minha carteira DeFi, não declaro. A Binance foi o primeiro ano que eu declarei, foi esse. Os demais não tinha declarado. E declarei também o que eu dormi na regra do dia 31 para o dia 1º. O que eu fiz antes, eu fiz as contas lá, não bateu 35 mil, fiquei na minha mesmo, tranquilão. Vamos ver, eu conto para vocês. Por enquanto, ela passou. Para aqueles que têm, inclusive, senhas aí do ECAC e tudo mais, acompanhem as suas declarações de imposto de renda para ver se ela passou. A minha já está em fila de restituição. Só que a Receita, ela costuma verificar anualmente o que está atrás. A galera tá falando, abre uma conta no Panamá e transfere para lá. Panamá é paraíso fiscal? Eu não sei, Panamá é paraíso fiscal? Panamá tá legalizando as criptomoedas por lá. Oh, coisa boa, hein? Tem que estudar como é que ficou essa questão lá. Mas vamos voltar aqui, olha. Então, que o Guedes afirmou que o governo não abandonou a proposta de taxar transações digitais e principalmente as transações feitas com criptomoedas. Segundo ele, o Ministério vem trabalhando para criar o Digitax. Vamos ver o que vai vir aí nesse Digitax, né, meus amigos?